Cuneiforme, as raízes da escrita e da civilização. A escrita cuneiforme é amplamente reconhecida como uma das primeiras formas de escrita desenvolvidas pela humanidade. Sua criação e evolução representam um marco na história das civilizações, refletindo a complexidade cultural, econômica e política das sociedades que a adotaram. Originada na antiga Mesopotâmia, por volta de 3100 a.C., a escrita cuneiforme emergiu como um sistema revolucionário, transformando a comunicação humana e moldando a maneira como os povos antigos registravam e preservavam informações. O contexto histórico no qual a escrita cuneiforme surgiu é profundamente significativo. A Mesopotâmia, conhecida como o berço da civilização, era uma região rica em recursos naturais e atravessada pelos rios Tigre e Eufrates. Essa fertilidade permitiu o surgimento das primeiras cidades-estado, como Ur, Uruk e Lagash, onde as sociedades passaram a se organizar de maneira mais complexa. O crescimento dessas cidades exigiu sistemas de administração mais elaborados, e a escrita tornou-se uma ferramenta indispensável para atender a essas necessidades. Inicialmente, a escrita cuneiforme não era um sistema plenamente desenvolvido como o conhecemos hoje, mas sim uma forma primitiva de registrar transações comerciais e estoques. Os primeiros exemplos de cuneiforme são encontrados em tábuas de argila contendo símbolos simples e pictográficos, que representavam objetos como grãos, gado ou recipientes. Esses símbolos evoluíram a partir da necessidade prática de contabilizar bens e recursos, especialmente em uma economia que dependia do comércio e da agricultura. A transição de desenhos para um sistema mais abstrato foi um processo gradual, mas crucial. À medida que a sociedade se tornava mais complexa, os registros escritos precisavam acompanhar essa evolução. Os escribas, responsáveis por criar e interpretar as inscrições, começaram a simplificar os pictogramas, transformando-os em formas estilizadas que podiam ser gravadas rapidamente em tábuas de argila usando um estilete de madeira ou cana. Foi essa técnica de gravação, que deixava marcas em forma de cunha, que deu origem ao nome cuneiforme, derivado do latim cuneus, que significa cunha. O desenvolvimento da escrita cuneiforme não foi uniforme em todas as cidades-estado da Mesopotâmia. Diferentes culturas, como os sumérios, acádios, babilônios e assírios, adaptaram o sistema para seus próprios idiomas e propósitos. A escrita cuneiforme tornou-se, portanto, um veículo de integração cultural, permitindo a disseminação de ideias, leis e conhecimento entre essas sociedades. Os sumérios, em particular, desempenharam um papel central no aperfeiçoamento do cuneiforme, criando o que é amplamente considerado o primeiro sistema de escrita plenamente desenvolvido. Além de registros econômicos, a escrita cuneiforme logo encontrou aplicação em outros campos, como a religião, a política e a literatura. Textos religiosos, como hinos e orações, começaram a ser gravados, permitindo a preservação das práticas espirituais e mitologias. Da mesma forma, leis e decretos foram escritos em tábuas de argila ou monumentos, como o famoso Código de Hammurabi, um dos primeiros conjuntos de leis escritas da história. A literatura épica também floresceu nesse período, com obras como a Epopeia de Gilgamesh, que não apenas destacam a sofisticação do cuneiforme, mas também oferecem uma janela para o pensamento e os valores das antigas culturas mesopotâmicas. A escrita cuneiforme desempenhou um papel crucial na centralização do poder político e na administração estatal. Governantes e reis utilizavam o sistema para registrar tributos, tratados e conquistas militares, assegurando que seu legado fosse imortalizado em argila e pedra. Esse aspecto político da escrita ajudou a consolidar a autoridade das elites e a estruturar as primeiras burocracias conhecidas, marcando uma mudança definitiva na maneira como as sociedades humanas se organizavam. Ao longo dos séculos, a escrita cuneiforme continuou a evoluir e se adaptar às necessidades de seus usuários. Sua flexibilidade permitiu que fosse empregada para diversos propósitos, desde a contabilidade cotidiana até a criação de textos filosóficos e astronômicos. No entanto, com o surgimento de outros sistemas de escrita, como o alfabeto, e mudanças nas dinâmicas culturais e políticas da região, o cuneiforme gradualmente perdeu sua relevância, entrando em declínio a partir do primeiro milênio antes de Cristo. Ainda assim, o impacto da escrita cuneiforme na história da humanidade é inegável. Ela não apenas abriu caminho para o desenvolvimento de outros sistemas de escrita,
mas também possibilitou o registro e a transmissão de conhecimento através do tempo. As tábuas de argila que sobreviveram aos milênios oferecem hoje uma visão inestimável sobre as primeiras civilizações, revelando detalhes de suas vidas cotidianas, crenças, conquistas e desafios. A influência da escrita cuneiforme se estendeu por milênios, sendo adotada e adaptada por diversas culturas da antiga Mesopotâmia e além. Entre essas civilizações, os acádios desempenharam um papel crucial na disseminação do sistema cuneiforme, modificando-o para acomodar seu idioma semítico e facilitando sua utilização em áreas fora da esfera suméria. Esse processo marcou o início de um intercâmbio cultural que transcendeu fronteiras e influenciou outras sociedades vizinhas, como os hititas e os persas. A versatilidade do cuneiforme foi uma de suas características mais notáveis, permitindo que ele fosse usado não apenas para idiomas diferentes, mas também para um espectro variado de propósitos, desde tratados diplomáticos até composições poéticas e estudos científicos. A Epopeia de Gilgamesh é um dos exemplos mais impressionantes do potencial literário da escrita cuneiforme. Composta inicialmente em sumério e posteriormente traduzida para acádico, essa obra monumental narra as aventuras de Gilgamesh, um rei semimítico de Uruk, enquanto explora temas universais como a mortalidade, a amizade e o significado da vida. Preservada em tábuas de argila, essa narrativa épica não apenas ilustra a sofisticação literária das civilizações mesopotâmicas, mas também oferece insights sobre suas concepções filosóficas e espirituais. A habilidade de registrar essas ideias complexas em escrita foi um divisor de águas na preservação e disseminação do pensamento humano. Além da literatura, a escrita cuneiforme foi fundamental para o desenvolvimento do pensamento científico e técnico na antiga Mesopotâmia. Os registros astronômicos em cuneiforme, por exemplo, evidenciam um nível notável de precisão e compreensão dos ciclos celestes. Esses textos, que incluíam tabelas detalhadas de observações astronômicas e previsões de eclipses, demonstram como a escrita foi uma ferramenta essencial para sistematizar e transmitir o conhecimento científico. Da mesma forma, textos matemáticos e médicos em cuneiforme refletem a sofisticação desses campos, incluindo avanços como o uso do sistema sexagesimal e a categorização de doenças e tratamentos. Um dos aspectos mais fascinantes da escrita cuneiforme é a quantidade de tábuas que sobreviveu até os dias atuais, oferecendo um testemunho direto da vida cotidiana na antiga Mesopotâmia. Tábuas descobertas em sítios arqueológicos como Mari e Nínive revelam não apenas decretos reais e tratados diplomáticos, mas também correspondências pessoais, contratos de casamento e registros comerciais. Esses documentos permitem que os historiadores reconstruam aspectos da sociedade mesopotâmica com um grau de detalhe impressionante, revelando as preocupações, aspirações e interações das pessoas comuns. O declínio da escrita cuneiforme foi gradual, influenciado por mudanças culturais, políticas e tecnológicas. O surgimento do alfabeto, mais simples e eficiente, acabou por substituir sistemas como o cuneiforme, especialmente com a expansão dos impérios que utilizavam alfabetos aramaicos e fenícios. No entanto, o impacto do cuneiforme na história da escrita e da civilização permaneceu inquestionável. Ele representou um dos primeiros passos na transição das sociedades humanas de comunidades orais para civilizações registradas, estabelecendo as bases para sistemas de comunicação mais avançados. No campo da arqueologia, a redescoberta da escrita cuneiforme no século XIX foi um momento revolucionário. Pesquisadores como Henry Ravison desempenharam um papel crucial na decifração do sistema, utilizando inscrições bilíngues como a famosa inscrição de Behistun, que continha texto em cuneiforme e em línguas conhecidas, como o persa antigo. A capacidade de ler cuneiforme abriu um vasto campo de estudos sobre a Mesopotâmia, transformando nossa compreensão do Oriente Próximo Antigo e revelando um mundo anteriormente escondido. Hoje, o legado da escrita cuneiforme continua a inspirar e fascinar estudiosos e o público em geral. As tábuas de argila, gravadas há milhares de anos, são testemunhas silenciosas de uma era que moldou o curso da história humana. Elas lembram a humanidade da importância de registrar e preservar o conhecimento, uma prática que começou com marcas simples em argila e evoluiu para as formas complexas de comunicação que utilizamos hoje. O cuneiforme não é apenas um testemunho do engenho humano, mas também um símbolo de como a escrita pode transcender tempo e espaço, conectando o passado ao presente em um diálogo contínuo com a história.